Fala, fala, galerinha da Escola Estadual João Paulo II, professora Paula chegando na área, e a nossa aula hoje é de língua portuguesa, uma videoaula de correção. Então corra aí e pegue a sua atividade sobre substantivo para juntos corrigirmos aí o que você acertou, o que teve dúvidas, o que não conseguiu fazer. Essa é a hora de você tirar as suas dúvidas. Então, vamos que vamos. Bom, pessoal, a gente começa a nossa atividade aqui com um pequeno texto, né? Na verdade, é um fragmento de um texto. Mas antes de a gente começar a ler, eu queria perguntar a vocês aí do outro lado se você ainda lembra e aprendeu de verdade o que é um substantivo. Muito bem, se você está dizendo, claro que eu aprendi, professora, substantivo é tudo aquilo que tem nome, é a palavra que nomeia os seres. Perfeito, galerinha top. Então, vamos lá, porque a gente já aprendeu isso essa semana. Vimos também que existem 9 classificações para os substantivos, né? Eles podem ser próprio ou comum, concreto ou abstrato, simples ou composto, primitivo ou derivado e ainda pode ser coletivo. Você com certeza assistiu a nossa aula sobre substantivo e suas classificações. Uma aula que vale a pena ver e rever novamente, tá certo? Então vamos lá agora começar o nosso exercício, que começa com esse texto aqui da telinha e diz assim, ó: Vovó Anita era baixinha, bem baixinha, cabelos grisalhos, óculinhos no nariz, sempre o mesmo vestido de bolinhas. Encomendava na costureira sempre o mesmo modelo, no qual havia 2 grandes bolsos. Neles ficavam os seus guardados, quase todos secretos segredos. Tornava visíveis apenas o que precisava. O dinheiro enrolado dentro de uma bolsinha, tipo porta-moedas, um lencinho perfumado, a caderneta na qual anotava despesas e outra preta com números de telefones. Seus tesouros eram guardados em incontáveis gavetinhas de seu guarda-roupa, todas impecavelmente arrumadas. Pois é, pessoal, vovó Anita era extremamente organizada, né? Bom, gente, aqui nesse texto que a gente está vendo, traz a lembrança de uma avó, né? E como essa avó, ela vivia e quais os seus costumes, né? Você aí do outro lado também tem a avó, eu acho, e avô. Você deve ver como é que eles se comportam, né? Às vezes eles fazem coisas que a gente não faz mais nos dias de hoje, mas eles têm ainda os seus costumes, as suas manias, né? Sem contar aquele carinho gostoso de vó e de avô que sempre existe, né, gente? Bom, dito isso, vamos responder o nosso exercício. Pessoal, se eu pedisse aqui nesse texto para você dizer quais são os nomes que estão presentes nesse texto, que nomes você me diria aí? Tem um monte, né? Vamos começar pela primeira linha aqui, ó. Nessa primeira linha, que nomes você encontra aqui? Muito bem, se você falou vovó é um nome, Anita é um nome, cabelos também é nome, né? Vamos lá, óculinhos, nariz, vestido aqui na segunda linha, né? Temos também bolinhas, que dependendo do contexto é substantivo. Nesse caso aqui, vestido de bolinhas. Esse de bolinhas está funcionando aqui como uma locução adjetiva. A gente vai estudar sobre isso também. Ou seja, está funcionando como uma característica, tá, pessoal? Mas se fosse apenas bolinhas, né, bola de futebol ou qualquer outra bolinha aí que não tivesse caracterizando, seria também um substantivo. Temos aqui costureira, né?
A pessoa que costura, a profissional da costura, recebe esse nome. Temos a palavra modelo, também é um nome. Bolsos. E aí a gente continua aqui, olha, neles ficavam os seus guardados, né? Ou seja, ficavam os seus segredos, tá? Então, guardados aqui está funcionando também como um nome, tá certo? E aí nós temos aqui, ó, segredos, outro substantivo. E aí a gente continua lendo e encontra aqui, ó, dinheiro, outro nome, né, pessoal? Bolsinha, porta-moedas, lencinho, caderneta. Temos também ainda aqui, olha, números, né? Telefones, tesouros. E aí a gente continua encontrando mais nomes, gavetinhas, guarda-roupa, né? Então, todas essas palavras que a gente foi falando agora são nomes. Repare que esse texto, ele tá cheinho de nomes, né? O que é muito comum a gente encontrar num texto mais substantivos do que qualquer uma outra classe gramatical. Agora que a gente já identificou os nomes que tem aí nesse texto, os substantivos, vai ficar fácil a gente começar aqui a responder o exercício. Ele pede aqui, olha, para a gente retirar lá do texto 2 substantivos comuns e derivados. Eles têm que ser comuns, mas também derivados. Você ainda lembra o que é um substantivo comum? Muito bem, se você está dizendo, lembro, professora, substantivo comum é um nome dado a seres da mesma espécie. É quando existem vários seres e todos têm o mesmo nome. É um nome usado para generalizar os substantivos. E o substantivo derivado é também bem fácil, é aquele nome que surgiu a partir de uma outra palavra que já existia, né, pessoal? Vocês estão lembrados lá da palavra ou das palavras chocolateiro, chocolatinho, chocolatra, não é verdade? Então, pessoal, são todas palavras derivadas de chocolate, né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, olha. A gente vai procurar nesse texto palavras derivadas. Consequentemente, a gente vai encontrar também elas sendo como palavras comuns, tá? Inclusive, aqui nesse texto, olha, Anita é o único substantivo próprio que tem nesse texto. Apenas Anita, que é um nome dado a um único ser, né? Individualiza esse ser. Então, Anita seria o único substantivo próprio. Mas a gente não quer um substantivo próprio, a gente quer 2 substantivos comuns e derivados. E aí, você encontrou qual? Se você falou, professor, eu coloquei oculinhos, você acertou. Oculinhos é um substantivo comum, existem vários óculos ou oculinhos e todos vão ter o nome de óculos, né? Portanto, é um nome comum, é um nome dado a seres da mesma espécie e é também derivado, porque oculinhos é uma palavra que surgiu a partir de outra. De qual foi a palavra? Óculos, muito bem. Então, tá aqui uma palavra que Então, tá aqui uma palavra que é comum e derivada. Aí você pode estar falando assim, professora, eu não coloquei oculinhos, eu coloquei a palavra costureira. Costureira é comum? Sim. Existem várias com o mesmo nome de costureira? Existe. Toda mulher que costura é uma costureira, né?
Portanto, é comum, ó, começa também com letra minúscula e é derivado. Costureira vem da palavra costura. Portanto, se você colocou costureira, você acertou. Professor, eu não coloquei nem óculinhos, nem costureira. Eu coloquei foi bolsinha. Se você colocou bolsinha, você também acertou, porque bolsinha também é comum e também é derivado de bolsa. Professora, eu não coloquei nenhum desses três, eu coloquei foi a palavra lencinho. Você também acertou, lencinho também é comum, existem vários e todos têm esse mesmo nome e é derivado, vem da palavra lenço. Também não coloquei essa palavra, professora, eu coloquei foi caderneta. Você que colocou caderneta também acertou. Caderneta, existem várias com o mesmo nome de caderneta, é comum, e também é derivado que vem da palavra caderno. Professora, também não coloquei caderneta, eu coloquei foi gavetinhas. Você que colocou gavetinhas também acertou. Substantivo comum e derivado de gaveta. Bom, pessoal, então nesse sentido, repare que vocês podem ter colocado os substantivos aqui comuns e derivados, não necessariamente todos iguais ao que o teu colega colocou, tá? Como era para eu escolher só dois, então foi escolhido aqui, olha, a palavra óculinhos e foi escolhida a palavra caderneta. Mas como eu já disse, podia ser outras palavras que também são comuns e derivadas, tá bom? Comuns e derivadas, não é coletivas, derivadas. Vamos para a letra B. Dois substantivos abstratos. Agora é preciso a gente voltar lá no texto e encontrar substantivos abstratos. Dois, hein, pessoal? Você lembra do conceito de substantivo abstrato? Muito bem. Substantivo abstrato é aquele ser que não tem existência própria, precisa de outro ser para existir. Isso mesmo, pessoal. Então, a gente vai procurar aqui no texto que palavra, quais são as duas palavrinhas aí que poderiam servir como substantivos abstratos. E aí, você encontrou qual? Foi difícil? Nem tanto, pessoal. Olha, tá aqui a primeira delas, ó, segredos. Quando você fala esse nome, esse substantivo, repare que a palavra segredo, esse nome aí, é um nome dependente. Por quê? Porque só existe segredo se alguém segredar, né? Se alguém criar esse segredo. O segredo, ele não tem existência própria, ele precisa de um outro ser para existir. Outro substantivo que também precisa de um outro ser para existir, porque ele não tem existência sozinho, é esse aqui, ó, despesas, né? As despesas, elas só existem se alguém fizer a despesa. Se ninguém fizer compras, a compra não vai existir, a despesa não vai existir. Portanto, pessoal, esses são os nossos dois substantivos abstratos, tá bom? E aqui também a gente tem a letra C, pedindo para que a gente coloque aqui, retirando lá do texto, dois substantivos comuns, tem um monte, vocês já viram, que sejam concretos, você já sabe, aquele que tem existência própria, e que seja primitivos. Menino, tem um monte deles que são comuns, concretos e primitivos. Olha, você tem logo no começo a palavra vovó. Olha, vovó é um substantivo comum
existem várias com esse mesmo nome. É concreto, vovó tem existência real. E é primitivo, não veio de uma outra palavra, tá certo? Então, vovó, a gente poderia já colocar aí como o primeiro substantivo comum, concreto e primitivo. Além de vovó, tem também, logo no começo do texto, cabelos, né? Então, cabelos também é comum, também tem existência própria, é concreto e também é primitivo, porque ele não veio de uma outra palavra, ele pode formar novas palavras como cabelinho, cabelão, cabeludo, né? Então, é um substantivo primitivo. Lá no texto, certamente, né, tem vários outros substantivos que são, olha, comuns, como é o caso de vestido, é também um substantivo concreto, é também um substantivo primitivo, assim como bolsos. Se você escreveu bolsos, você também acertou. Modelo, tá certo, pessoal? Vamos lá, tem muito mais do que esses. Vamos aqui na palavrinha também, tesouros, né? Também é comum, também é primitivo, também é concreto, tá certo, gente? E assim por diante, como também dinheiro, certo? Entre outros que também você ainda pode encontrar aqui no texto, que é comum, concreto e também primitivo. E a última questão, ele nos pede 2 substantivos compostos. Você lembra o que é substantivo compostos? Muito bem, é aquele que é formado por mais de uma palavra. Isso mesmo, pessoal. Aqui no texto, vocês encontraram nomes que eram formados a partir de mais de uma palavra? Encontrei, professor, olha aqui, ó, porta-moedas. Essa palavra porta-moedas é formada por 2 palavras, que é o lugarzinho lá onde a vovó guardava as moedas, né? Além desses, tem também guarda-roupa, ó, outro substantivo composto, porque guarda-roupa é um nome formado por 2 palavras. Então, pessoal, não tem como errar aqui porta-moeda e também guarda-roupa, tá bom? Ou porta-moedas. Bom, aqui a gente relembrou, né, gente, o que era um substantivo comum, o que era um substantivo abstrato, concreto, primitivo, composto, tá bom? Vamos seguindo então aqui. Ainda nos é pedido, pessoal, aqui, olha, mais 4 questõezinhas aqui. Você vai dizer, professora, você não ensinou isso na sua aula. Não tem problema, pessoal. Aqui é para testar o seu conhecimento mesmo. Isso aqui é um assunto que você deve ter visto quando você estava lá no 3º ano, no 4º ano. Se você aprendeu, você não teve dificuldade nenhuma, até porque é bem fácil, né? Se você esqueceu, podia ter feito uma pesquisinha aí no Google para saber o que é um monossílaba, o que é uma dissílaba, trissílaba e polissílaba. Pessoal, é bem fácil isso aqui, tá? Palavras monossílabas ou monossílabos são palavras que são formadas por apenas uma sílaba. Isso mesmo, apenas um pedacinho, né? Bem pequenininho que forma uma palavra, como é o caso de sol, de mel, de pai, de mãe, de pó, tá certo? Palavras dissílabas, lembra a palavra duas, então é exatamente isso. Palavras dissílabas são palavras formadas por 2 sílabas, como café, mãe, e assim por diante, tá bom? Trissílaba, aí você já sabe, né? Palavras formadas por 3 sílabas, como é o caso da palavra cabelos, tá bom? E tantas outras que tem lá no texto. E palavras
poli, gente, significa várias. São palavras formadas por mais, ou melhor dizendo, por 4 ou mais sílabas, como é o caso da palavra otorrinolaringologista. Já ouviram essa palavra? Vamos contar as sílabas? Otorrinolaringologista. São 10 sílabas. Então, é uma palavra polissílaba. Assim como também a palavra paralelepípedo, formado por 7 sílabas, tá certo, gente? Então, entendido isso, fica fácil a gente ir lá no texto e encontrar 2 palavras que tenham apenas 3 sílabas. Então, aqui a gente vai colocar a palavrinha, ó, lencinho, 3 sílabas. Você colocou outra palavra aí, mas tinha 3 sílabas, então tá correto, tá bom? Podemos também colocar a palavra dinheiro. Também é uma palavra trissílaba, tem 3 sílabas aí. Tem outras lá no texto? Com certeza. O que você tem que saber é se ela tá com 3 sílabas. Se tiver, você fez sua atividadezinha de forma certa, tá bom? Agora vamos para F. Tirar lá do texto 2 palavrinhas mono. Mono significa uma, que só tenha uma sílaba. Que palavras são essas? Olha aqui a primeira. Lá no texto tem a palavra bem. Bem é formado por só uma sílaba? Com certeza. Portanto, é uma palavra monossílaba. Lá no finalzinho do texto tem a palavrinha seu. Seu também é uma palavra monossílaba, tá? Ou monossílabo. Além dessas, tinha outras lá no texto, tá? Com uma única sílaba que você pode ter colocado aí também. Acertou. Agora, vamos colocar aqui, ó, encontrar lá no texto, para melhor dizer, 2 palavras de sílabas, que só tenha quantas sílabas? Muito bem, 2. Olha a primeira aqui que a gente encontrou, bolsa. Podia ser também vó, que também tem lá no texto. E escolhemos também aqui a palavra preta. Gente, tem um monte de palavras lá no texto com 2 sílabas. Se você colocou outras palavras aí, não precisa apagar. Se ela tiver 2 sílabas, você acertou. E agora, por último, a gente precisa colocar 2 palavras lá do texto que tenha 4 sílabas ou mais, tá bom? Você encontrou? Era fácil, né? Então, aqui a gente está colocando a palavra costureira. Repare que são 4 sílabas, portanto, é uma palavra polissílaba. Além de costureira, tinha também perfumado, formada aí por 4 sílabas, portanto, outra palavra polissílaba. Então, gente, olha, se vocês colocaram palavras diferentes aqui nesse exercício, mas se você já entendeu o que é trissílaba, monossílaba, dissílaba e polissílaba, você colocou com a quantidade de sílabas que eram pedido, então você acertou, é bola para frente, vamos para a questão de número 2. Aqui na questão de número 2, ele pede para que a gente separe os substantivos que estão grifados em concretos ou abstratos. Aí você precisa lembrar o que é um substantivo concreto e um substantivo abstrato. Mais do que lembrar, você precisa ter aprendido, né, pessoal? Substantivo concreto, simples, bem fácil, é aquele ser que tem existência própria, ele é independente, ele não precisa de um outro ser para existir. Substantivo abstrato é o contrário, ele precisa de um outro ser para existir, ele não tem existência própria, ele é dependente, como por exemplo,
os sentimentos. Os sentimentos, eles não existem sozinhos, eles precisam de alguém que os sinta para que eles possam existir. Em mim, professora Paula, não existe o ódio, portanto, é um sentimento que não vai existir. Mas se a professora Paula sente amor, então o amor ele passa a existir, porque agora eu estou sentindo a presença do amor, tá certo, pessoal? Então, entendido a diferença aí entre substantivo concreto e abstrato, vamos para a letra A. Minha irmã é minha alegria. Quais são as palavras destacadas? Muito bem, irmã e alegria. Repare que irmã é um substantivo que tem existência própria, ela é real. Então, é um substantivo que? Muito bem, ó. Irmã é um substantivo concreto. E alegria, professora? Pense comigo. A alegria, ela tem existência própria ou ela precisa de um outro ser para existir? Muito bem. Se você está dizendo, não existe sozinha. É preciso que alguém sinta-se alegre para poder existir a alegria, né? Então, se você precisa de um outro ser, ou melhor dizendo, se o substantivo aí precisa de um outro ser para existir, ele é dependente, ele é abstrato. Vamos para a letra B? Você é a minha felicidade. Qual é o substantivo destacado? Muito bem, felicidade. Felicidade tem existência própria ou não? É dependente ou é independente? Se você falou aí felicidade, é dependente, porque a felicidade não existe sozinha. É preciso que alguém esteja feliz ou algo esteja feliz para a felicidade passar a existir. Portanto, felicidade também é um substantivo abstrato. Eu creio que a vida é bela. Qual o substantivo aí? Vida, né, pessoal? E aí, você colocou concreto ou colocou abstrato? Pensa um pouquinho. A vida tem existência própria? Ai, professor, eu acho que tem. Veja bem, pessoal, só existe vida se alguém estiver vivo. Então, a vida, ela precisa de um ser que esteja vivo para poder existir vida. Repare que quando alguém morre, aquele corpo que está ali diante de nós, ele já não tem mais vida, porque não há mais quem esteja vivo ali naquele corpo, né? Então, a vida, ela depende de um ser que esteja vivo para ela poder existir. Portanto, é um substantivo abstrato também. E aqui na letra D a gente tem assim: veja a dor que devora o meu coração. Repare, pessoal, que nós temos aí dois substantivos, dor e coração. Vamos pensar aqui no primeiro substantivo, dor. É um substantivo concreto ou é abstrato? Professor, eu coloquei que era abstrato porque a dor não existe sozinho. É preciso que alguém esteja doente para sentir a dor. É preciso que alguma coisa esteja doendo para a dor existir. É abstrato, é dependente. Muito bem. E coração tem existência própria? É um ser real? É sim, é um órgão do nosso corpo, né? E do corpo de muitos animais. Ele tem existência própria, sim. Portanto, aqui, coração é um substantivo concreto, porque ele tem existência real. Letra E. Tenho por você um grande afeto. Afeto, pessoal, significa carinho, amor, né?
E aí, esse substantivo é concreto ou abstrato? Fácil, né? Você com certeza colocou aí. É abstrato, professor, é um sentimento. Os sentimentos são sempre abstratos, sempre depende do outro para poder ter existência própria. Muito bem. E agora, para acabar, letra F. No pé da serra vivia um velho. Repare aí que a gente tem pé da serra, é o primeiro substantivo, e o outro é velho, né, gente? Pé da serra, substantivo composto. Pense comigo, pé da serra é um substantivo concreto ou abstrato? Ele tem a existência própria ou ele não tem existência própria? Claro que tem existência própria. O pé da serra é ali a parte mais baixa, né, de uma serra. Portanto, ele tem existência própria, é concreto sim. E velho, pessoal, vivia um velho, quer dizer, vivia um senhor. Tem existência própria esse substantivo? Sim. Então, outro substantivo aqui, concreto, que tem existência própria. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aqui com a questão de número 2, aprendido de verdade o que é um substantivo concreto e abstrato. Vamos que vamos, porque agora a gente vai para a questão de número 3, mas antes, olha, a gente separou aqui quem eram os substantivos concretos e quem eram os abstratos. Você acertou? Parabéns! Errou um ou outro? Apague aí e ajeite o seu exercício, tá bom? Nós vamos ter uma provinha, né, um simulado. Isso vai ser cobrado? Com certeza, tá? Então, vamos aprender. Então, vamos que vamos. A questão de número 3 diz assim: copie a alternativa em que uma das palavras grifadas não é substantivo. Então, nós vamos ler aqui cada sentença. Tem umas palavras que estão sublinhadas e ele quer que a gente encontre qual dessas sentenças tem uma palavra aí que não é nome, tá certo? Então, vamos lá para a primeira que diz: na juventude aprendemos, na maturidade compreendemos. E aí, pessoal, isso é bem verdade, né? Quando somos jovens, estamos aprendendo. E quando estamos mais velhos, a gente começa a compreender. E aí nós temos duas palavras que estão grifadas: juventude e maturidade. São nomes. Você concorda que juventude é um nome e maturidade também é um nome? Muito bem, pessoal, correto. Juventude é como se fossem os jovens. Maturidade, né, está se referindo a pessoas mais experientes, né, pessoas com maior idade, vamos dizer assim. Então, maturidade é também um nome. Portanto, essa primeira a gente não marca, porque todas aí que estão sublinhadas são substantivos. Vamos para a próxima? Não existe travesseiro mais macio que a nossa consciência. É verdade, é muito bom dormir com a mente tranquila, né, pessoal? Olha as palavras que estão grifadas aí: travesseiro e consciência. Travesseiro é um nome? Claro que é, né? Aquele ser fofinho que apoia a nossa cabeça quando a gente vai deitar na cama, né? E consciência também é um nome? Com certeza. Portanto, aí a gente não vai marcar também, porque todos os nomes sublinhados aí, ou melhor dizendo, palavras sublinhadas são nomes. Vamos então aqui para a terceira, que diz o seguinte: muitos turistas passaram as férias no Rio de Janeiro. E aí, pessoal, quais são as palavras destacadas? Turistas, férias e Rio de Janeiro. Todas elas são nomes, todas elas são substantivos. Se você disse sim, acertou.
turistas, né? O nome das pessoas que viajam para algum lugar, para um outro lugar. Férias, todo mundo sabe, é aquele intervalo que a gente tem para descansar. E Rio de Janeiro é o nome de uma cidade muito famosa no Brasil, né? Portanto, a gente também não vai marcar porque as palavras grifadas aqui são todas nomes, são todas substantivos. Vamos para a quarta, então, que diz: esta floresta é muito perigosa. E as palavras destacadas aqui são florestas, ou melhor, floresta, e perigosa. E aí, pessoal, são dois nomes, são dois substantivos? Se você disse sim, floresta é um substantivo, você acertou, né? Uma mata fechada a gente chama de floresta. Agora me diz uma coisa, perigosa é o nome de alguma coisa? Você está dizendo aí, perigosa não é um nome de alguém ou de algo. Perigosa aqui está funcionando como uma característica de floresta. Portanto, pessoal, perigosa não é nome. Perigosa é característica, é adjetivo. Então, a gente acabou de encontrar a alternativa que a gente queria. A alternativa aqui que não tem um substantivo em todas as palavras sublinhadas é essa quarta, né? Então, a gente tem que marcar a quarta aí. E é preciso dizer aqui, olha, para você não esquecer que perigosa é uma característica, é um adjetivo. Nós vamos ter uma aula sobre isso. Portanto, perigosa é uma característica, não é um nome, é um adjetivo, tá, pessoal? E aqui, para a gente terminar, nós temos: o pobre vivia num casebre. Repare que a palavra pobre, o pobre, é um nome, né? É uma pessoa que não tem condições, você pode chamar de pobre. E casebre é uma casa pequena, né? Então, todos dois aqui estão funcionando como nomes, são substantivos. A única alternativa que não tinha substantivo em todas as palavras grifadas era a penúltima. Deu para entender por quê, né, pessoal? Então, pessoal, vamos que vamos. Questão agora de número 4. E nós temos aí um poema que traz como título Floração. Olha aí, tem a ver com flores, né? E diz assim esse poema: meti-me em chapéu de flores, prendi brincos de rainha, promete-me amor perfeito, perfumei-me de jasmim, e chamo copo de leite o beija-flor maravilha que inspirou tanto jardim. Bom, pessoal, é uma linguagem poética que está aí falando também de amor, né? Vale a pena ler novamente, mas o que a questão quer que a gente faça aqui é que a partir desse poema a gente separe os substantivos simples dos substantivos compostos, né? Então não é nada difícil, vamos procurar os nomes que tem aqui nesse poema. Então vamos lá, ó. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos aqui para o primeiro verso que diz: meti-me em chapéu de flores. Nós temos nomes aqui nesse primeiro verso? Se você falou, temos sim, professora. Chapéu de flores. Aí a pergunta para vocês: é um substantivo simples ou composto? Chapéu de flores, né, pessoal? É com certeza um substantivo composto, né? O que é o substantivo composto? Aquele nome formado por mais de uma palavra, tá? É como o caso de pé de moleque. É o caso também de gira-sol, guarda-roupa, arco-íris e etc, tá? Então, primeiro substantivo composto a gente encontrou aqui, chapéu de flores. Lembrando que não é obrigado ele vir com o hífen não, tá, pessoal? O substantivo composto, ele pode vir juntinho, ele pode vir assim separado sem hífens,
e ele pode vir com hífens também, esses tracinhos, né? Vamos então para o segundo verso que diz: prendi brincos de rainha. Aí ficou fácil encontrar. Cadê o nome? Fácil, né, pessoal? Brincos de rainha. Outro substantivo composto. Olha, essa palavra aqui é formada, esse nome aqui, melhor dizendo, é formado por 3 palavras, tá bom? E aí nós vamos para o terceiro verso. Promete-me amor perfeito. Repare que amor perfeito é outro nome e é um nome também composto, né? Formado por 2 palavras. Perfumei-me de jasmim. Não vá pensar que perfumei-me é um substantivo porque tem o hífen, porque não é. Perfumei é um verbo, é uma ação. Isso aqui não é nome, tá, pessoal? E o me também não é um nome. É um pronome que nós também vamos estudar. Agora, jasmim é um nome. É o nome de uma planta, né? De uma flor, melhor dizendo. Muito cheirosa. Repare que jasmim é formado por uma única palavra. Portanto, jasmim aqui vai ser um substantivo simples. E continuando, nós vamos ter: e chamo copo de leite. Copo de leite também é um nome. É o nome de uma flor chamada copo de leite. Portanto, 3 palavras formando esse nome, substantivo composto. O beija-flor maravilha. E aí, pessoal, nós temos aqui um nome fácil também, né? Todo mundo sabe que beija-flor é também um substantivo composto, formado por 2 palavras, beija e flor. E por último, a gente tem aqui, olha, que inspirou tanto jardim. E aí, pessoal, temos substantivo nesse último verso, jardim, né? Jardim é um nome de um lugar cheio de flores, formado só por uma palavra? Sim, então substantivo simples. Então, repare aí se no seu caderno ou na sua atividade você respondeu assim. Substantivo simples é jasmim e jardim. Agora, substantivos compostos tem todos esses aqui, ó: chapéu de flores, brincos de rainha, amor perfeito, copo de leite, beija-flor. Foi assim que você fez? Parabéns! Esqueceu de colocar algum aí no substantivo composto? Coloque aí agora, acrescente, arrume o seu exercício já. Vamos para a questão de número 5? Vamos lá, então. Questão de número 5, super, hiper, mega fácil. Nós temos um monte de palavras e aqui a gente vai ter que separar essas palavras em substantivos compostos e em substantivos derivados. Você precisa, então, saber o que é um substantivo composto. Você acabou de responder uma atividade sobre isso, né? São nomes formados por mais de uma palavra. E os derivados você também já viu nessa aula de hoje. São nomes que se derivam de outra palavra. São nomes que são formados a partir de uma palavra primitiva, tá certo? Então, vamos começar aqui, olha, gente. Jornaleiro, ele é um substantivo composto? Você deve estar falando, claro que não, ele não é formado por mais de uma palavra. Então, ele é derivado? Com certeza, jornaleiro é um substantivo derivado porque ele foi criado a partir da palavra primitiva jornal, tá certo, pessoal? Portanto, jornaleiro você tem que colocar aqui em derivado. Planalto, você colocou que era um nome composto ou um nome derivado? Se você está dizendo aí planalto, é claro que é composto, é formado por 2 palavras, plano mais alto, virou planalto, é um substantivo composto.
composto. Muito bem, pessoal, parabéns. Amor perfeito. Aqui também é muito fácil, né, gente? São duas palavras, a gente tá vendo claramente aqui, formando o nome amor perfeito. Portanto, substantivo também composto. E aqui, gente, olha, pulseira. Aqui apareceu perfeito de novo, que era um errinho nosso, tá? Era referente a amor perfeito aqui. Então, vamos para pulseira. Pode ser um substantivo composto? Claro que não está formado por mais de uma palavra. Então, é uma palavra só. Ele é simples, né? Ele é simples, mas ele é derivado. Pulseira vem da palavra pulso. Então, se a palavra ela vem de uma outra, ela foi formada a partir da palavra primitiva, então ela é derivada. Do mesmo jeito aqui, olha, gente, coqueiro. Você colocou aí que era derivado, né? Por quê? Porque coqueiro vem de coco. Muito bem. Pombo correio. Você colocou que era substantivo o quê? Fácil demais. Composto, professora. Pombo correio é um nome formado por duas palavras, então é composto. E lobisomem, você colocou aonde? Ah, eu coloquei que era derivado. Então você errou. Lobisomem é uma palavra composta, porque é formado pelo nome lobo mais homem. Lobo mais homem virou lobisomem, substantivo composto. Assim como vira-lata. Vocês já devem ter ouvido falar em cachorro vira-lata, né? Então, vira é uma palavra, lata é outra. Portanto, substantivo composto também, como lobisomem. Chuteira, pessoal, você colocou aonde? Derivado? Muito bem, se acertou. Chuteira vem da palavra chute. Ela é uma palavra derivada. E engenheira, você colocou aí composto ou derivado? Derivado? Muito bem, vem da palavra engenho, né, pessoal? Engenho, tá? Portanto, é uma palavra derivada. E girassol? Ah, muito fácil, professora. Meu ouvido escuta duas palavras. Gira mais sol, vira gira sol, portanto é composto. Perfeito. Olha aqui, gente, passatempo, nome de um biscoito aí, muito famoso, né? Também formado por duas palavras, portanto também é composto. Pisca-pisca. Muito bem, tá na cara, também substantivo composto. E cotoveleira vem da palavra cotovelo. Portanto, também aqui, no caso, vai para os substantivos derivados. Então, pessoal, dê uma olhadinha aí no seu caderno ou lá no Word, onde você respondeu esse exercício. Os substantivos compostos que você retirou, separou, foram esses? Se foi, parabéns. Se não, apaga aí ligeirinho e arruma aí o erro. Espero que você tenha aprendido com a correção. E os derivados, você colocou esses aqui? Se você colocou esses aqui, parabéns. Agora a gente já pode, então, ir para a questão de número 6, que diz assim, olha, passe as frases abaixo para o plural. Vocês sabem que os substantivos, ele pode variar, né? Ele pode mudar. Ele muda em gênero, ou seja, você pode passar do masculino para o feminino, do feminino para o masculino. Ele varia em número, no caso, você pode pegar essas orações aí que estão no singular e você vai ver que os nomes, eles podem ir para o plural e ele varia também, ele também se modifica em grau. A gente pode usar as palavras, os nomes, os substantivos no grau normal, no grau diminutivo ou no grau aumentativo. É o caso, por exemplo, da palavra Paula, que é um nome.
o nome dessa professora top, que você pode chamar de Paula, tamanho normal, grau normal, Paulinha, está no diminutivo, grau diminutivo, ou você poderia falar Paulona, se eu fosse muito grande, né? Fosse um pouquinho aí fofa demais, você poderia me chamar de Paulona, estaria no grau aumentativo, tá bom? Então, isso aí a gente falou no finalzinho lá daquela aula sobre substantivos que eles podem variar em gênero, número e grau. Então, na letra A, a gente tem: o príncipe conversava alegremente com o jovem, ou melhor, com a jovem. Como foi que você colocou o plural? Você colocou assim, ó: os príncipes conversavam alegremente com as jovens. Foi assim que você fez? Se foi, você acertou. Parabéns. Vamos para a letra B? A vereadora entregou a cesta básica para o órfão. Você colocou como no plural? As vereadoras entregaram as cestas básicas para os órfãos. Foi assim que você escreveu? Parabéns, pessoal. Repare aí se você usou o plural corretamente. Se você colocou as vereadoras entregou as cestas básicas para os órfãos, arrume aí o verbo, porque ele também tem que ir para o plural. Não é entregou, é entregaram. Agora é elas, tá bom? Letra C. A amazona cuidava do seu belo cavalo. A amazona, pessoal, é uma mulher que luta, é uma guerreira, tá bom? É o feminino de cavaleiro. Cavaleiro é o homem que luta, né? O homem guerreiro. E quando a mulher tem essas características, ela se chama amazona. Então, vamos passar para o plural. Como foi que você escreveu aí? As amazonas cuidavam de seus belos cavalos. Foi assim que você escreveu? Muito bem. Show de bola, muito fácil, né, gente? Passar para o plural ou para o singular é muito fácil. E a letra D, o leão feroz atacou um cidadão. Você escreveu como o plural dessa oração? Os leões, não, né, gente? Os leões ferozes atacaram uns, não é cidadãos. Muita gente fala e escreve esse plural errado, viu, gente? O plural de cidadão não é cidadãs nem cidadões, é cidadãos. Cidadãos, não esqueçam mais isso. Então, olha aí se você acertou esse plural. Se você errou algum, arrume aí e não esqueça mais. Plural de cidadão é cidadãos. Indo para a questão de número 7, ele pede que a gente reescreva as frases do exercício número 6, mudando os gêneros do substantivo. Então, pessoal, nós vamos pegar aqui, olha, a letra A, B, C e D, e agora ele quer que a gente não mude para o plural, ele quer lá na questão 7 que a gente mude o gênero. Então, o príncipe está em que gênero? Masculino, não é? Então, vai ficar como? Mudando o gênero do príncipe? A princesa. Muito bem. Conversava alegremente com a jovem. Repare que a jovem está no gênero feminino. Então, eu não vou falar a, eu agora vou falar o jovem, porque ele quer que a gente mude o gênero. Se o gênero tiver no masculino, a gente vai mudar para o feminino. Se ele tiver no feminino, a gente vai mudar para o masculino, tá certo? Então, você fez assim, a primeira aí, a letra A. Se sim, muito bem. Vamos voltar lá para o 6 para a gente ver a letra B. A vereadora entregou a cesta básica para o órfão.
Então, gente, a vereadora está no gênero feminino. Qual é o masculino? O vereador. Muito bem. Entregou a cesta básica, que não há mudança de gênero, para o órfão. Não falamos mais agora o órfão, a gente tem que mudar para o feminino. Qual é o feminino de o órfão? Você colocou aí a órfã. Se você colocou a órfã, você acertou. Então, na primeira a gente tem aí, olha a mudança. A princesa conversava alegremente com o jovem. Na letra B, você vai ter agora o seguinte: o vereador entregou a cesta básica para a órfã. Vamos lá para a questão de letra C. Na C a gente tem: a amazona cuidava do seu belo cavalo. Repare que a amazona, eu já disse a você, é a mulher guerreira. Qual é o masculino de a amazona? Muito bem, o cavaleiro, não é o cavalheiro. Cavalheiro é um homem educado. Então, o feminino de cavalheiro, com LH, cavalheiro, é dama, tá bom? Agora, o masculino de amazona é cavaleiro, sem o LH. Então, vai ficar: o cavaleiro cuidava de seu belo cavalo. Vamos ter que mudar esse gênero masculino e colocar agora no feminino. Cuidava de sua bela. Qual é o feminino de cavalo? Égua, né, pessoal? Então, olha, letra A, B e C vão ficar dessa forma. Olha a letra C aí. O cavaleiro cuidava de sua bela égua. E para a gente terminar, a gente tem a letra D, ó. O leão feroz atacou um cidadão. Como é que vai ficar aí na mudança de gênero? No lugar de o leão vai ficar a, muito bem, leoa. A leoa feroz atacou um cidadão. Qual é o feminino de cidadão? Cidadã. Muito bem, pessoal. Então, tá aqui letra A, B, C e D. A leoa feroz atacou uma cidadã. Foi assim que você fez? Tá tudo certinho aí? Repare se você não se confundiu com alguma coisa, tá? Se sim, pessoal, a gente pode dizer que encerramos essa correção por aqui. Eu queria dizer para vocês que valeu, galerinha top. Até a próxima, porque eu já fui.